Toda a tecnologia, os avanços, as belezas do mundo são coisas que nos podem tentar. Somos tentados todos os dias por muitas coisas que estão à nossa volta. Somos tentados a gastar mais do que ganhamos, a beber mais do que podemos, correr mais do que a lei permite e assim por diante. Mas será que somos tentados a deixar nossa fé? Quais são as tentações que mais nos incomodam? Deus permite a tentação? Como a Bíblia nos ensina a vencer as tentações? Aonde eu me agarro quando caio em tentação? Tenho o perdão? Como posso me fortalecer para não deixar as tentações me dominarem? Tentação é o nosso tema de hoje. Este é o programa CPT Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Quantas vezes você já pensou em fazer alguma coisa e na hora bateu aquela dúvida, uma incerteza sobre se isso seria certo ou não? Às vezes a gente está caminhando, né? E as coisas vão acontecendo e a tentação ela surge, né? E a gente não consegue se dar conta. Nós cristãos não conseguimos nos dar conta que é uma tentação. Uma coisa tão legal, tão fantástica. Se não fosse prazeroso pecar, nós não pecaríamos. Nós temos prazer em fazer as coisas que nós não devemos. Por quê? Deus criou sentimentos bons para nós, para que nós tivéssemos prazer na vida. Mas Satanás pega essas coisas e transforma em oportunidades de nos levar a fazer o que nós não devemos, usando os nossos prazeres, usando coisas que Deus criou para serem boas. Você às vezes viver a tua vida para o teu trabalho, para o teu emprego, né? E aquilo te consumir, né? E depois você se dá conta que a tua família ficou de lado, teus amigos, etc. Né? Também é ilusão. Então tudo isso aí que nos chama, que nos atrai e que Deus diz, cara, isso vai te levar para o mau caminho. Isso é tentação. O uso comum da palavra tentação realmente eu acho que inclui uma série de questões as quais eu me comprometo a não me envolver, mas constantemente as circunstâncias me levam a quebrar o meu pacto, seja comigo mesmo, com algum compromisso. Tentação é exatamente quando somos levados a dar ouvidos aos desejos que brotam dentro de nós. É algo muito forte dentro de nós, a partir daquilo que eu vejo, que eu sinto, que me induz ao erro. O ser humano sabe que seus conhecimentos só se tornam verdadeiros e convincentes se testados e comprovados. Dá a impressão que precisamos nos testar, saber aonde podemos chegar, que precisamos saber qual é o nosso limite. Então, quando eu sinto a tentação, é aquele meio tempo entre eu não fazer algo errado e fazer. E a tentação, ela segue uma série de fatores que estão ao nosso redor, ou seja, a oportunidade que o dia a dia nos apresenta, né, que seria o mundo, a predisposição que nós temos a pecar, porque nós temos essa natureza pecaminosa, e seria a nossa carne, e o diabo, então, nos levando, nos convidando a fazermos o que nós não devemos. Mas a tentação, ela está no dia a dia, está ao nosso redor. Às vezes a gente nem percebe que a gente está propenso a cair. Por isso a gente precisa muito de Deus para nos ajudar e nos proteger dessas tentações diárias. Que o diabo usa a tentação para o mal. Como o objetivo dele era nos afastar de Deus, destruir a nossa fé, nos seduz para o pecado. E isso é verdade com respeito a tentações que têm origem no mundo, na nossa carne. Você coloca um pedaço de queijo na ratoeira para o rato ser pego e ele se sente atraído e não vê perigo em comer aquele queijo e acaba caindo. Eu vejo a tentação assim, como algo
que é uma armadilha imposta por Satanás, o qual nos quer exatamente ver cair nessa armadilha. Que as pessoas, elas pintam o diabo feio, com chifre, com rabo e com cascos e coisas horríveis. E que na verdade o diabo não é assim. O diabo não vem assustando as pessoas, ele não vem afastando as pessoas. Se vocês forem olhar a descrição na Bíblia do diabo antes dele cair, né? Ele é descrito como a estrela da manhã, filho da alva, capitão da guarda ungido. Quer dizer, ele era adornado com pedras preciosas, ouro e coisas assim. Quer dizer, ele era bonito. E ele não deixou de ser, Deus não mudou ele quando ele caiu. Então, ele é muito astuto, muito sagaz. Além do que, ele não vai vir de uma maneira a afastar as pessoas. A tentação é ele chamando, vem que é bom. São formas de nos colocar em uma espécie de desejo, de vontade, de contrariar aquilo que nós mesmos nos propomos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós nos comprometemos, né? E especialmente aquilo que diz respeito ao nosso credo, à nossa fé, à nossa espiritualidade. De repente a dúvida é semeada no coração e o que é errado parece que não é tão errado assim, chegando a ser uma opção viável. É hora de ter cuidado, parar e pensar. Como dizem, pensar 2 vezes antes de agir. Satanás sempre arma as coisas de tal forma que parecem ser coisas excelentes, ou que exatamente o que está errado não é errado. Nós vemos hoje muitas vezes coisas que antigamente se consideravam erradas e hoje as pessoas acham que o errado é o certo e o certo muitas vezes é errado. Por isso se diz sempre que o diabo, o mundo e a nossa carne é que nos enganam e nos seduzem e nos querem levar a crenças falsas, ao desespero, a vícios e outras coisas que possam nos prejudicar ou que são realmente contra a vontade de Deus e que vão contra os mandamentos de Deus, contra a lei de Deus. Às vezes, nós estamos diante de tentações que a gente não enxerga, que elas realmente vão nos levar e às vezes a gente não se dá conta. E aí o que Deus faz? Deus, em sua misericórdia, Ele propicia amigos, pessoas ou a própria família que chega, meu amigo, meu filho, tu não sei se tu está percebendo, mas tu está indo para o caminho errado. Quer dizer, Deus ele utiliza seus instrumentos para nos afastar dessa tentação que vai nos levar para um pecado. Sabe quando parece que tem uma voz falando uma coisa e outra em oposição? Dizemos que a consciência é boa e é ruim. Se nós sabemos o que é certo e errado, por que entramos em dúvida sobre o que fazer ou a quem ouvir? E às vezes dá essa impressão, né, de que o diabo está falando no ouvido e Deus está falando no outro. Mas antes disso, nós temos já o que o apóstolo Paulo fala do velho homem e do novo homem dentro de nós. Quer dizer, nós nascemos propensos a querer fazer tudo o que é mal. Diante da fé, abre-se o abismo da dúvida. Quanto mais conhecemos a palavra, mais suscetíveis estamos ao pecado. Para seduzir Adão ao erro, o diabo pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Olhando quando Adão e Eva foram tentados, não parecia ser bom para eles? Comer dessa fruta que Deus havia proibido? E parecia ser a coisa certa a ser feita. Mas nós também temos essa tentação de sempre querermos ser iguais a Deus. Não, claro que sim. Quando eu me sinto superior, quando eu acho que esse trabalho, esses méritos eu conquistei, essa casa eu conquistei, essa família eu conquistei. Você está se colocando como Deus, porque você não conquistou. E aí, nesse aspecto, às vezes Deus até permite que tu caia em tentações e caia feio, para tu se dar conta que tu é humano, que tu é Adão e não Cristo. A Bíblia relata que Jesus Cristo foi levado para o deserto e durante 40 dias ele não teve contato com ninguém e não se alimentou. O diabo então aproveitou esse momento e tentou colocar em conflito a humanidade e a divindade de Cristo. Ele o tentou. O Evangelho ele nos mostra uma forma muito especial de como vencer a tentação do diabo. Jesus, em seus 40 dias, ele
No final dos 40 dias, ele, ao ser tentado pelo diabo, ele tem uma fórmula de resposta. Está escrito. Ele não usa argumentos, ele não usa lógica, ele não usa o argumento da maioria, mas quando o diabo diz, tudo isso te darei, transforma essas pedras em pão, está escrito. A mesma arma usada por Jesus para vencer o diabo está à disposição hoje, como já citei, a palavra. Jesus, então, ele precisou experimentar na pele, na carne, o que era essa tentação, para daí vencê-la por nós. Da mesma forma como ele precisou sentir a sensação do que é morte na carne, para daí vencer essa morte em nosso favor lá na cruz. A gente pode perceber situações de tentação até o último momento da sua vida, que ele estava pregado na cruz e um dos malfeitores disse, se tu és Deus mesmo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo, salva nós também aqui que estamos nessa situação. Quer dizer, o diabo ficava o tempo todo tentando desviar Jesus do seu caminho. Quando ele morreu na cruz, ele pagou a punição que nós merecíamos. E isso para nós então é um grande consolo. Apesar das tentações, nós temos um Salvador, alguém que olha por nós e que diz, pode deixar comigo, eu já levei a sua culpa. Você está livre, confie em mim, creia em mim e você será salvo. O diabo é como um leão que anda ao redor, procurando alguém para devorar. É por isso que nós, sozinhos, não estamos seguros em relação às tentações que são frequentes e também à queda em pecado. Para isso, Jesus aconselha, vigiai e orai. Os leões caçando, eles vão cercando a sua presa, vão cercando a sua presa. E aí vão empurrando ela para um lado onde tem um outro leão para fazer a emboscada e atacar. Então assim o diabo também, ele vai cercando e vai cercando. Na verdade, ele não te empurra para fazer a coisa, ele te convida. Ele vai cercando, ele vai mostrando as oportunidades, vai dizendo assim, faça isso, faça aquilo que é bom, vai ser bom para você. O diabo usa muito bem essas coisas. Então aquilo que nos é prazeroso, ele pega aquilo e transforma. Ele potencializa as coisas que são boas para uma má intenção. Então assim ele vai nos levando, não necessariamente nos empurrando, mas nos oferecendo essas oportunidades para que nós caiamos em tentação e assim nós pequemos. Quando Jesus ensinou vigiai e orai para que não entreis em tentação, isso nos faz lembrar o seguinte, que a oração, o trabalho e também a meditação na própria palavra de Deus nos darão, pelo menos assim, algum indicativo de como nós podemos vencer estas tentações com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Tentados todos são, o diabo age com todos. É lógico que quem ele já tem, ele vai trabalhar menos. Ele vai agir mais com aqueles que ele não tem. A tentação está associada com o cristão. A pessoa que ela está afastada de Cristo, por que o diabo vai querer que ela caia em tentação? Não tem porquê. Ela já está perdida, já está no mau caminho. Agora, uma vez que tu é cristão, sim. Uma vez que tu tem um novo homem dentro de si, através do batismo, aí começa a tentação. Nenhuma tentação vai ser maior do que aquela que possamos suportar. Porque Deus está conosco. Não permitirá isso. Onde Deus promete, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso quer dizer, os momentos mais difíceis que podemos ali colocar neste vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Eu creio que qualquer tentação, ela não é vencida por argumento ou sagacidade humana. Cristo foi o que venceu o diabo, o mundo e o próprio pecado. Ele é a vitória. E a vitória nós a encontramos nele, através dele, e a presença dele entre nós, além da presença do Espírito Santo, é por meio da palavra. Então, não há vitória sem a palavra. E aí uso exatamente essa fórmula de Jesus, está escrito. E para isso que nós precisamos então estudar a palavra, porque não dá para citar, não dá para se defender com a palavra sem conhecê-la. Vigiar e orar
é um exercício, né, que nós como cristãos temos que ter a todo instante, porque a gente facilmente se ocupa com as coisas do mundo e a gente começa a descansar e se esquece de vigiar. E Jesus sempre está nos chamando de novo, não, cara, vigia, ora por ti, vigia por ti, mas também ora e vigia pelo teu próximo. Porque às vezes tu pode estar tranquilo, legal, mas o teu próximo, o teu vizinho, o teu amigo, o teu familiar está passando por algum problema, está passando por alguma tentação, e também é função nossa agora levarmos essa palavra para eles, ajudarmos a vigiar, ajudarmos ele a vigiar, orando juntos. Jesus Cristo nos ensinou a orar o Pai Nosso, e um dos pedidos feitos é: não nos deixes cair em tentação. Jesus ensinou-nos a orar no Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, porque ele, sabendo da queda de Adão e Eva em pecado, também nos queria prevenir para que nós, ao orarmos esta oração, pudéssemos ter a ajuda dele, a ajuda de Deus, para que pudéssemos, assim, como ele mesmo, enfrentar as tentações e vencê-las. Não nos deixeis cair em tentação é um pedido que nos leva a reconhecer de que a tentação nos vence. Não me deixe cair, é como se ele dissesse assim, olha, se a tentação vier, você sozinho é fraco. Você precisa de uma âncora, de algo maior para lhe proteger, né? E Jesus, ao ensinar, ele se coloca como essa âncora, nos ensinando a pedir, não nos deixes cair em tentação. Deus não prometeu que isentaria os seus filhos de duras provas. Mas o que Deus prometeu, o que Deus garante, é a sua presença, a sua companhia abençoadora. Nós, como filhos de Deus, nos colocando uma vez inteiramente nas mãos de Deus, e Ele prometendo que está conosco em toda e qualquer situação, também nessa hora Ele está ao nosso lado. Ele nos sustenta, Ele estende a mão para nos fortalecer, para nos buscar de volta, para nos mostrar por onde seguir em frente. Ser cristão neste mundo é estar junto, próximo das pessoas, ajudando elas. Da mesma forma como Cristo nos ajuda em nossas tentações, agora nós também queremos ajudar as pessoas. Não nos afastar de quem está caindo em tentação. Não nos afastar, mas levando Cristo a elas e dizendo, da mesma forma como Cristo está presente contigo, eu quero estar presente contigo, orando, vigiando e te ajudando a passar por isso e não caindo em tentação. E não nos deixes cair em tentação. É uma das petições do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Embora recebemos o perdão de Deus e estamos inteiramente absolvidos, a vida é tal que hoje alguém pode estar de pé e amanhã cai. Palavras do próprio Martinho Lutero na explicação desta petição. Mas novamente pedimos todos os dias que Deus nos livre das tentações. Embora elas estejam ali à nossa frente, podemos contar com a presença amorosa de Jesus, que nos fortalece e nos ajuda a vencer nossas tentações todos os dias. E assim, fortalecidos, possamos sair das tentações vitoriosos e dizer agradecidos, vencemos graças a Deus. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.